E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é como a gente vai tirar todos os lags do nosso Free Fire dessa nova atualização de Natal. E sim galera, como vocês já sabem, o nosso querido Free Fire atualizou e simplesmente parou de funcionar em vários celulares, ou pelo menos funciona, mas ele funciona travando muito e mal dá pra você jogar. Dessa vez aqui eu tô fazendo um vídeo completinho, como a gente vai tirar todos os lags dele e até mesmo rodar em 60 FPS dependendo do seu celular. Lembrando que para isso você vai ter que ter o root por Magisk, não pode ser qualquer root, e também se você não tiver root não tem muito que a gente fazer, ok? Então a gente vai ter que ter o root por Magisk e pra gente baixar todos esses aplicativos eu já tô deixando aqui diretamente na descrição desse vídeo. Lembrando também para quem tem o root temporário, infelizmente não vai poder utilizar o Magisk nem o GL Tools, porque o Magisk a gente vai utilizar para instalar os módulos dele e simplesmente o root temporário não suporta os módulos, nem o GL Tools, que a gente precisa reiniciar e acaba tendo boot loop ou coisa do tipo no root temporário, ok? Mas para quem tem o root full a gente vai poder utilizar todos esses aplicativos e como vocês podem ver estão todos no link aqui da descrição. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer para tirar todos os lags do Free Fire nessa atualização de Natal é basicamente excluir o Free Fire que você tem agora e rebaixar ele pela Play Store, ok? Você vai ter que excluir o seu Free Fire atual e depois você baixa ele de novo pela Play Store, só que dessa vez você não vai abrir o jogo de forma alguma, ok? Isso só vai deixar o seu Free Fire lá e a gente vai começar a fazer todas as nossas otimizações. Então a primeira otimização que a gente vai fazer é vir aqui no aplicativo Swapper, que você baixou diretamente da descrição, e você vai setar o valor aqui desejado de swap, ok? Nesse aplicativo aqui, ele só vai deixar você colocar até 512 MB, então a gente vai utilizar essa base aqui como o 512 MB, e a prioridade de uso, ele vai deixar aqui em 60, mas você pode colocar até cerca de 80% de prioridade de uso para ele usar bastante o arquivo de swap, ok? Aí depois você vai marcar essa opçãozinha, ativar swap ao iniciar Android, e lembrando também que você vai ter que permitir o root para o swapper funcionar. Depois que você já fez isso, basta você vir aqui e colocar aqui em criar swap, ele vai começar a criar o seu swapzinho, e aí depois é só você vir aqui e reiniciar o seu celular, ok? Como vocês podem ver aqui, o meu swap já está sendo utilizado, ele mostra aqui a quantidade total, o usado e também o livre do arquivo swap que você está utilizando para conseguir, né, executar um pouquinho melhor a sua memória RAM. Então depois que basicamente você já terminou de reiniciar e tudo mais, você já está aqui com o arquivo swap criado, prontinho para executar na memória RAM. Depois que o nosso arquivo swap foi criado, a gente vai basicamente vir aqui no nosso Magisk, onde a gente vai colocar alguns módulos em funcionamento para o nosso Free Fire ficar um pouquinho mais suave, ok? Então a gente vai basicamente vir nessas três barrinhas, você vai clicar aqui na aba dos módulos e como vocês podem ver foram esses módulos aqui que eu baixei, né? Foi o NFS Injector, o Universal GMS 12 e também o ZRAM Swap Manager. Todos eles estão aqui diretamente na aba Downloads do Magisk. Como vocês podem ver aqui, o NFS Injector foi o mais indicado, né? Principalmente para o Free Fire. Mas se você quiser, você também pode utilizar aí o FDE, o LKT, o Magnetor ou então qualquer outro módulo de performance que você achar melhor para o seu Free Fire. Isso daqui também do módulo depende muito do seu celular. Por exemplo, no meu Moto G3 funcionou melhor o NFS Injector, já no meu Moto G5S Plus funcionou um pouquinho melhor o Magnetor, ok? Então varia aí bastante do seu celular. No meu caso aqui do Moto G3 funcionou muito melhor o NFS Injector. A gente também vai estar utilizando o módulo do Universal GMS 12, onde você vai poder baixar diretamente pela descrição. Depois que você baixar, você só vem aqui na aba dos módulos, pesquisa o seu módulo clicando nessa barrinha do mais, e daí ele vai te redirecionar para o seu armazenamento interno, ok? Você só vai na pasta Downloads e você seleciona o módulo que você quiser, onde a gente vai colocar o NFS Injector, o Universal GMS 12 e também o ZRAM Swap Manager. Bom, então são basicamente só esses três módulos aqui que a gente vai estar utilizando para fazer tudo isso. NFS para a gente dar uma otimizada na CPU e na GPU, Universal GMS 12 para parar os aplicativos do Google que geralmente consomem bastante memória e o ZRAM Swap Manager para criar alguns arquivos de paginação para a gente utilizar melhor a nossa memória RAM. E depois que vocês instalarem basicamente todos esses três módulos, a gente só precisa apertar nessas três bolinhas e depois apertar aqui no reiniciar. Como o meu já está aplicado, eu não vou precisar reiniciar, basta a gente voltar aqui para a nossa pré-configuração e agora bora configurar o nosso querido GL Tools.
Bom galera, como eu já fiz um vídeo do GL Tools explicando cada funçãozinha e como instalar ele, vocês vão poder ver diretamente aqui também na descrição ou no cardzinho que tá aparecendo aqui do lado, mas como o meu já tá pré-configurado, basta eu abrir ele, como vocês já podem ver, ele já vai estar selecionado no Free Fire, né, porque eu já fiz as configurações, então basicamente vocês vão usar as mesmas que as minhas, ou dependendo do seu celular, você vai mudar alguma coisa, ou por exemplo, se seu celular for um pouquinho mais intermediário, você pode querer deixar o seu Free Fire não tão feio quanto eu vou deixar aqui. Então a gente só vem aqui, clica no nosso querido Free Fire, vai selecionar aqui a primeira opção, Enable Custom Settings for this app, depois você vem aqui no Anti-Aliasing, você vai colocar em Disable, né, Disable Forced. Você vai colocar aqui a Use Lower Render Resolution como Custom, ok? Você vem aqui na Custom e você vai selecionar até 70% da Custom Resolution Scale Factor, ok? Você não pode passar de 70% porque senão o seu jogo fica muito feio e aí você vai ter problemas para ver o inimigo que tá mais longe ou coisa do tipo, ok? Resolution Change Method, Force 16-bit Rendering e Optimize GLS vocês vão marcar. No caso aqui do Resolution Change Method você vai deixar em Default, você não vai mudar isso de jeito nenhum. Depois disso, na parte das texturas, você vai colocar aqui em Enable Texture Decompression, você vai deixar em Disable, Enable Texture Recompression, você vai deixar também em Disable, e aqui no Downscale Textures, aqui a gente fica num ponto onde, dependendo da seleção que você colocar, o seu Free Fire pode lagar um pouquinho mais, ou então não lagar praticamente nada. No caso de um celular bem fraquinho, como o próprio Moto G3, eu coloquei aqui o limite 16x16, mas aí se seu caso for um Moto G1, um Moto G2, ou até mesmo um J4, vocês vão ter que colocar em 8x8, ok? Agora, se o seu celular for um pouquinho mais potente, você até pode colocar em limite 0.125x ou até mesmo no 0.5x para não deixar tão feio assim as texturas. Aqui na partezinha do FPS Counter, a gente vai deixar aqui em On-Screen para a gente ter toda a leitura dos nossos FPS diretamente na nossa tela e a gente vai marcar essas três caixinhas da GPU Name e Emulation, ok? Use Fake GPU Info, Use Fake CPU RAM Info e também aqui o Advanced Run Spoofing, a gente vai deixar os três marcados. Depois descendo aqui até Use a Template, a gente vai basicamente selecionar de acordo com o seu celular. Se o seu celular for um pouquinho mais de entrada do que o meu Moto G3, você vai selecionar aqui a Adreno 320. Se no seu caso for um Moto G3 ou um celular um pouquinho mais potente, você vai selecionar aqui a Adreno 540, ou dependendo do caso, se for um caso de um Moto G5S Plus ou até mesmo um Moto G5, você vai selecionar a Adreno 630. Depois disso, você vai selecionar aqui embaixo em CPU 8 CPUs e aqui também você vai selecionar a RAM em 8 GB. Lembrando também que dependendo do seu celular, essa configuração de RAM vai ser diferenciada, ok? Então se não der certo na 8 GB, seu celular simplesmente não rodar o Free Fire, você vai colocar no RAM 4 GB. Depois disso, descendo aqui até Emulation Options, se o seu celular tiver uma GPU Adreno, você vai colocar esse Adreno Driver Hack. Se o seu celular for aí um celular com Exynos ou até mesmo com MediaTek, você não vai marcar isso daqui de forma alguma. E basicamente, galera, depois dessa última configuraçãozinha, a gente já configurou todo o nosso Free Fire no GL Tools. Basta você dar uma reiniciada no seu celular e ele já vai aplicar todas essas configurações. E o que nos leva agora para o nosso último aplicativo, que é o Icebox, para a gente basicamente congelar todos os aplicativos que a gente tem no nosso celular e liberar um pouquinho mais de RAM para o nosso Free Fire otimizar, ok? Então a gente vai vir aqui no nosso Icebox, lembrando que você vai ter que permitir todo o root, passar por toda aquela configuração inicial, e depois que você abrir o nosso Icebox, a gente vai vir aqui na lista dos aplicativos, ele vai te mostrar uma lista completa de todos os aplicativos que você tem. No meu caso aqui eu não vou marcar nenhum desses aplicativos, porque são os aplicativos que estão rodando em segundo plano para fazer o Free Fire rodar melhor, então a gente não vai basicamente marcar nenhum deles. Se você tiver algum aplicativo de sistema que esteja consumindo muita sua RAM, basta você vir aqui na aba System, né? Vai ter aqui a aba dos aplicativos, você vem aqui até a aba System, do Don't Show Again, Go It, e aí sim você vai poder marcar os aplicativos que você acha que está puxando muita memória, como aqui por exemplo o Google Play Services puxa muita memória, o Google Play Store também puxa muita memória, dependendo do seu aplicativo você vai vir aqui e vai marcar, ok? Então por exemplo eu vou marcar aqui os planos de fundos que geralmente puxa bastante memória, navegador porque eu não estou utilizando navegador, músicas, mensagens, gravador, Play Store mesmo e também a Play Services que geralmente não puxam muita memória, né? Como vocês podem ver, aqui já ficou um pouquinho mais limpa, né? Vocês podem ver que a memória vai dar uma bela otimizada e como vocês podem ver, todos os aplicativos sumiram aqui da minha drawer, né? Principalmente aqui a Play Store que estava aqui no centro, ela sumiu aqui da drawer e quando a gente entra aqui no Icebox, como vocês podem ver, já estão todos congelados diretamente aqui no Icebox.
E depois que você basicamente já congelou todos os aplicativos que você acha que consomem muita memória, basta você abrir aqui o seu Free Fire e aí pronto, você já vai estar pronto para fazer o seu login e aí é só você jogar uma partida totalmente de boas no seu Free Fire na nova atualização. Bom galera, já estamos aqui dentro do nosso jogo, vocês podem ver que o FPS Counter já tá contando aqui cerca de uns 30, 40 FPS, dependendo aí da açãozinha que o nosso personagem faz. E lembrando também que o crucial vai ser aqui a nossa configuração de gráficos, ok? Vocês podem ver que no Mod 3 eu tô rodando aqui no Ultra com o Alto FPS habilitado e apenas ele, ok? Só que nesse caso aqui, o Mod 3 e outros celulares mais básicos não tem a capacidade gráfica nem a de CPU de rodar esse jogo com o FPS alto, por exemplo, em 60 FPS a full time não dá para rodar no Moto G3, ok? Simplesmente a CPU desse celular não aguenta. Então o que eu recomendo para você que tem um Moto G3 ou até mesmo um celular mais fraco que o Moto G3? Eu recomendo você colocar na qualidade padrão ou até mesmo na qualidade suave para pelo menos você ter os 30 FPS cravados lá e você não passar disso, ok? No caso aqui do vídeo eu vou estar rodando a 40 FPS, né? No caso aqui o Ultra com o FPS no alto, que no caso é o 60 FPS, só que o Moto G3 simplesmente não consegue, o G3 simplesmente não consegue renderizar a 60 quadros, então a gente vai colocar aqui só para vocês verem como é que fica, ok? Depois eu posso voltar aqui até a qualidade suave para vocês verem que roda muito melhor no 30 FPS, mas por enquanto aqui a gente vai tentar rodar uma qualidade ultra com os 60 FPS habilitados, ok? Então a gente só vem aqui, começar e bora pro vídeo. Bom galera, como vocês podem ver logo aqui no lobby, como vocês podem ver a textura tá simplesmente sem nenhuma textura, né? A gente tem aqui com todo mundo, então por isso que tá aqui por volta de uns 20, 19 FPS, mas depois quando a gente vê lá cair em algum lugar, a gente vai estar com cerca de uns 35 a 40 FPS, porque o Moto 3 eu já falei que simplesmente não consegue renderizar tudo, né? Mas vocês podem ver aqui que já está bem mais fluido que se tivesse sem nenhuma dessas configurações. O jogo aqui já vai estar carregando, principalmente na tela de carregamento, ele chega ali por volta de uns 60 FPS, mas basta a gente esperar aqui começar o nosso joguinho. Vocês já podem ver aqui que iniciou o nosso joguinho aqui com esse novo layoutzinho e a gente vai cair aqui no lugar que pesa bastante para CPU e para GPU, que é a Clock Tower, ok? Que Clock Tower aí tem vários builds, então a gente vai deixar aqui na Clock Tower pra gente cair, ok? Vocês podem ver que já aqui na nossa animação de avião, ela tá por volta de uns 27 FPS, mas é porque está abrangindo todo esse mapa longo do Free Fire, ok? Então a gente só tem que esperar aqui passar e também principalmente nessa primeira parte, né, onde a gente vai cair, vai sempre dar uma travadinha, ok? Não importa se você tá com configuração ou não, vai sempre dar uma travadinha, não importa também a possibilidade do seu celular, né, a capacidade do seu celular, vai sempre dar uma travadinha. Então a gente já tá caindo aqui, tá por volta de uns 35 FPS, porque a gente focou só nesse pontinho, então a gente vai ver aqui, só pra vocês verem, né, vocês podem ver que deu uma travadinha de leve, mas a gente tá aqui jogando por volta de uns 30 a 35 FPS, dependendo do seu celular. Bom galera, então já estamos aqui no nosso jogo, vocês podem ver que tá bem feinho e mesmo tá rodando na qualidade ultra, só que o jogo tá bem feinho por conta de todas as otimizações que a gente fez, ok? Lembrando que isso daqui é a qualidade ultra com o 60 FPS habilitado, mas o Moto G3 simplesmente não tem a capacidade para rodar a 60 FPS, ok? Então por isso que a gente tá sofrendo bastante para rodar isso aqui. Um carinha aqui já tá tirando a gente, né? Mas só a gente dá a morte rapidinha para ele, como vocês puderam ver. Vamos pegar a arma dele. Vocês podem ver que, principalmente nessa primeira parte, né, onde tá carregando todo o layout do jogo, tá rodando aqui por volta de uns 30 FPS, mas assim que a gente sair aqui praticamente da Clock Tower, vocês vão poder ver que tá rodando muito mais suave do que aparenta, ok? Então aqui na Clock Tower a gente tá rodando a uns 30 FPS no Moto 3. Eu não tô sentindo muitos lags assim, igual eu estava sentindo antes da gente fazer toda essa configuração. Então vamos matar esse carinha aqui também. E vocês puderam ver que tá bem lisão aqui da gente matar ele, né? Bom, vocês puderam ver que agora ele deu uma otimizadinha a mais e ele tá rodando aqui por volta de uns 33 a 35 FPS, dependendo bastante de onde a gente tá olhando. Então se a gente olha assim para uma área que não tem muita coisa, ele sobe ali para uns 30 a 40 FPS e depois quando a gente recarrega um pouquinho do mapa, né, vocês puderam ver que dá uma leve travadinha a mais. Vamos ali atrás do outro carinha que caiu aqui atrás. Vocês podem ver que a textura tá bem feinha assim. É por conta de todas essas otimizações que a gente fez, ok?
Mas lembrando, esse jogo tá rodando no Ultra com o FPS desbloqueado, ok? Então se você tivesse aí com o FPS bloqueado até 30 FPS mais ou menos, você estaria rodando um pouquinho mais suave do que eu estou rodando agora, mas aqui até no mod 3 ele não tá fazendo tão feio, né? Vamos tentar pegar esse tuk-tuk aqui, só pra vocês verem até quanto ele roda, né? Até mesmo aqui no tuk-tuk, que geralmente trava bastante, né? Vocês podem ver que tá caindo para baixo de uns 20 FPS, mas pelo menos tá rodando um pouquinho mais suave do que tava antes, né? Vocês podem ver que principalmente quando carrega um pouquinho mais de cenário, ele dá uma leve travadinha, mas aqui tá rodando muito melhor do que tava rodando antes, e isso daqui é a qualidade Ultra. Então se você tivesse aí na qualidade suave, pode ser que rodasse um pouquinho melhor do que tá rodando aqui no meu. Lembrando, galera, como eu falei, esse daqui é uma parte que pesa bastante também o hardware, então o hardware aqui tá sendo levado ao limite com todas essas construções e essas coisas aqui no meu jogo, então por enquanto até que o G3 tá aguentando bem, não tá esquentando muito também e tá com uma qualidade boa de visualização e também não tá travando muito o meu jogo, né? Vocês podem ver até que tá rodando bem suavão aqui o nosso jogo, principalmente ele dá uns picos assim de performance, né? Vocês puderam ver que deu aquela travadinha, mas por enquanto aqui tá fluindo até que bem o nosso jogo. Infelizmente eu não sei muito jogar Free Fire, mas estamos aqui, estamos tentando fazer o melhor que a gente pode. Vocês podem ver que principalmente quando a gente tá assim numa área que não tem tanta construção, ele sobe ali para uns 37, 36 FPS e fica muito bom da gente jogar, ok? Eu não tô praticamente sentindo nenhum tipo de lag ou coisa do tipo, mas dá pra gente ficar bastante ali tempo na nossa Clock Tower, que a gente vai ver um pouquinho do FPS, dá uma caidinha até, mas pelo menos vai estar um pouquinho mais suave pra gente estar jogando. Como eu falei, galera, dependendo também do seu celular, você vai poder rodar esse jogo a mais ou menos uns 60 FPS, dependendo do seu celular. Se for aí um caso do Moto G5S Plus, com essas configurações, você vai rodar a uns 60 FPS. Já aqui no Mod 3, a gente tá rodando aqui com 30 a 40 FPS, né, dependendo de onde eu olho, e se a gente travar a 30 FPS, vai ficar muito mais suave, sem contar também na qualidade gráfica, que vai dar uma aliviada, né, principalmente para o nosso processador e para a nossa CPU, ok? Vocês puderam ver que já tá rodando muito mais suave do que estaria rodando antes, com todos os gráficos aqui totalmente diminuídos para rodar de boas o nosso Free Fire nessa nova atualização. Espero que vocês tenham gostado e que também isso daqui esteja ajudando vocês a tirar todos os lags aí que tem no seu Free Fire nessa nova atualização. Então se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo como esse e vários outros, e é nóis, galera, valeu e falou! Tchau!